Olá, meus amados e queridos irmãos, eleitos do Senhor. Shalom Adonai para todos. Mais um dia qual aprove o Senhor nos conceder, Dia de paz, dia de bênção, dia de vitória. Amém? Queridos, eu estava aqui agora, pensando um pouquinho na palavra do Senhor e Deus me trouxe à memória uma palavra em Samuel, capítulo 16. Estarei lendo aqui para nós meditarmos neste momento, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Queridos, todos que um dia foi à igreja, que um dia, frequentou um lugar onde a palavra de Deus ela é explanada, ou até mesmo passando em alguma rua, em algum bairro, aonde a palavra de Deus ela tem sido explanada, em algum momento você já ouviu falar da história do rei Saul e da história de Davi. Sabemos que o rei Saul foi algo permitido por Deus para a nação de Israel, a qual o povo queria que um homem reinasse sobre ele e o conduzisse à guerra, rejeitando assim a governância de Deus. E ali nós sabemos que Deus permitiu que Saul ele fosse escolhido dentro da família de Benjamim. E Deus honrou aquela escolha daquele homem para que pudesse libertar Israel. E Deus deu vitórias para Saul. No início do reinado de Saul, podemos observar que Deus ele era com ele, porque ele fazia, aquilo que agradava ao Senhor, aquilo que agradava a Deus. Mas ao passar do tempo, ao passar dos dias, dos anos, nós vamos encontrar Saul desobedecendo a Deus, desobedecendo, ao Senhor. E interessante, irmãos, o que nos faz pensar, nos faz parar para analisar, é que Saul, por causa do povo, deixou a vaidade entrar dentro dele e ele passou a desobedecer ao Senhor. Até porque quem queria ser governado pelo homem foi o próprio homem. E assim o homem que foi escolhido deixou que aquilo subisse à sua cabeça e ele veio desobedecer a Deus, ele veio desobedecer ao Senhor. E Deus, como diz na sua palavra, que ele não volta atrás, e ele escolheu a nação de Israel para ser um povo seu, um povo escolhido, ele se preocupava em cuidar, em zelar pela sua nação. Mas por causa de Saul, que estava levando o povo também à desobediência, com isso o povo eles estavam sendo derrotados, estavam sendo humilhados. Deus agora vai falar para Saul, ou melhor, para Samuel, para ir até a casa de Jessé. E antes de Deus falar onde que ele ia, Deus vai repreender ele dizendo: por quê? Samuel tinha uma empatia, com Saul. Samuel
gostava de Saul. Samuel queria que Saul prosperasse no reino, mas Deus rejeitou Saul. E Deus vai falar: até quando terás pena, até quando terás dó de Samuel, tendo eu, o Senhor, rejeitado. Mais uma lição que nós aprendemos. Primeiro, o homem que escolhe um homem, ele acaba sendo decepcionado pelo homem. Então nós devemos escolher a Deus. Segundo, nós jamais devemos ir contra a vontade de Deus, contra o querer do Senhor. Terceiro, temos que estar preparados. Por isso Deus fala para Samuel: encha o teu vaso de azeite e vem. E nós sabemos que o azeite foi para ungir Davi, e ele vai à casa de Jessé cumprindo a ordem do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Mas nós devemos trazer isso para nossas vidas. Primeiro, como eu disse, escolher Deus. Segundo, enchermos da unção do Senhor. Terceiro, para nós podermos ir e levar a palavra de boas novas, de salvação. Falar que Jesus Cristo é o único que pode fazer a renovação da aliança do homem para com Deus. Lucas capítulo 19, versículo 10, o Senhor Jesus ele vai dizer para Zaqueu: eu vim buscar o que se havia perdido. Querido, fique com essa palavra no teu coração. Cristo está de braços abertos, de mãos estendidas para as nossas vidas, que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus quer falar com cada um de nós neste dia. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém?